Então, eu quero trazer para vocês uma das primeiras plantas que, sempre que a gente fala de dores pelo corpo, é uma que vem muito forte na minha mente e dentro de mim, porque eu gosto muito dessa planta, até porque eu tenho um contato muito próximo com ela aqui perto de mim, consigo fresca, consigo seca, tranquilamente. Essa planta que é fantástica para os processos inflamatórios, que eu sempre falo dela lá dentro do alinhamento com ervas, tanto na parte medicinal quanto na parte energética, vibracional dela, é a erva baleeira. Muitos de vocês já me ouviram falando sobre a erva baleeira aqui. Eu tenho vários vídeos sobre a erva baleeira, inclusive um que eu gravei no morro, atrás de uma plantação de erva baleeira. Dá uma olhadinha quem ainda não viu, tá? Eu dou várias dicas sobre a erva baleeira, como você pode usar, para que você pode usar. A erva baleeira é uma planta que tem uma poderosíssima ação anti-inflamatória. E foi feito já muitos estudos científicos aqui no Brasil com a erva baleeira, mostrando a sua ação anti-inflamatória em estudos laboratoriais, tá? Então, por exemplo, eles já fizeram estudos com grupos de pessoas, com grupos de pacientes, que eles comprovaram que a erva baleeira ela tem uma ação até mesmo melhor que remédios químicos. Vocês sabem, vocês que sofrem com dores, vocês que já tiveram dores pelo corpo, vocês já usaram diclofenaco, a pomada de diclofenaco ou o comprimido de anticlofenaco? Eles conseguiram comprovar nesse estudo de que a erva baleeira ela teve um efeito medicinal muito semelhante ao diclofenaco. Ou seja, você tem uma planta com uma ação medicinal semelhante ou melhor a um remédio químico. Mas sabe qual é a diferença? A erva baleeira ela não tem nenhum efeito colateral. Agora, pegue a bula do diclofenaco que você vai ver a quantidade de efeitos colaterais que ele pode gerar em você. Ah, mas não se lê bula de remédio. Isso é uma crença que te falaram para você usar remédios sem ter consciência daquilo, porque senão você não usa, né? Tem gente que fala assim. Então, a erva baleeira, ela tem uma ação anti-inflamatória poderosíssima para quem tem dores na coluna. Ah, eu já usei a erva baleeira e não tive resultado, porque você usou de forma errada. Porque aquela que você utilizou não foi preparada de forma adequada. Eu conheço pessoas que fazem tinturas de erva baleeira, só que às vezes tu não tem um resultado tão bom porque a planta que foi usada para fazer a tintura não era boa. Porque era uma planta que foi seca de forma inadequada, colocaram uma temperatura muito alta, ela pode ter queimado os princípios ativos, secaram de forma inadequada que ela perdeu parte dos princípios ativos. Não sei qual era o prazo de validade da planta que foi usada para preparar a tintura. Então tem um monte de fatores que podem influenciar nisso. Não é porque você comprou numa farmácia de manipulação, porque você comprou em um local que vende tintura da tua cidade, que aquilo é um bom produto. E vou ser bem sincero com vocês. Eu compro, às vezes, algumas coisas prontas quando eu não tenho a planta em mão. Já comprei em farmácia de manipulação, em casa de produtos naturais. Mas na grande maioria das vezes, eu não confio na qualidade. Sabe quando que eu confio na qualidade? Quando eu preparo as minhas próprias tinturas e quando eu compro as plantas de onde eu sei que é de confiança. Então, a erva baleeira ela tem essa ação anti-inflamatória muito interessante. E a gente tem vários estudos de caso de pessoas que estavam com dores de cabeça e conseguiram reduzir essas dores usando a erva baleeira, Dentro dos estudos, a gente não tem comprovado cientificamente que ela tem uma ação analgésica. Mas existem muitas pessoas que têm resultados de redução das dores usando a erva baleeira, tá bom? Então, ela é uma planta sensacional que você pode usar tanto fresca quanto seca também. Você pode fazer tintura com ela seca, tá bom? Então, assim, quando você pega um caso de uma pessoa que tem artrite, bursite, que ela sofra com essas inflamações articulares, musculares, inflamações pelo corpo dentro de um contexto geral, a erva baleeira ela é uma das plantas com ação anti-inflamatória sistêmica que ela atua em várias partes do corpo. Então a gente tem algumas plantas que vão ser, por exemplo, mais específicas para inflamações na garganta, outras para inflamações intestinais, Agora, a erva baleeira ela já tem uma ação
sistêmica, ou seja, mais holística realmente de fato.